Olá, turma, sejam bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos ao módulo Como Descansar o Indescansável do curso Yoga para Corpos Urbanos. Quero apresentar rapidamente os princípios, a estrutura e o funcionamento dos nossos encontros, e para isso começo me apresentando. Eu me chamo Danilo, sou um artista, educador e pesquisador do corpo, e desde 2018 eu tenho pesquisado com bastante afinco e criado e compartilhado ferramentas de autocuidado e autoconhecimento a partir desse recorte que eu proponho, que é sobre os corpos urbanos. Porque me parece que existem categorias do sofrimento específicas desse contexto para os corpos que vivem nas grandes cidades. Então eu tento fazer essa reflexão crítica em relação à prática do yoga nos contextos capitalistas, ocidentais e urbanos. Por isso a nossa prática ela não é ortodoxa. Então eu não sou um monge, como você está vendo. Eu não estou propondo que a gente se aproxime de um dogma e comece a segui-lo como um princípio de vida. Nada contra também esses contextos mais tradicionais, mas eu acho mais interessante aqui no Brasil, século XXI, a gente se aproximar do yoga enquanto uma ferramenta artístico, pedagógico e terapêutica ao mesmo tempo. Então, por isso, eu convoco uma postura experimental sobre essa filosofia, que no século XX começou a ser internacionalizada, exportada a partir da Índia. Então, falando rapidamente do que é o yoga. O yoga ele é um conjunto de filosofias milenares, muito antigas e de vários povos da região que hoje é conhecida como Índia. E originalmente era uma prática religiosa, eram seitas, práticas espirituais, para a gente buscar essa sensação de integração com Deus, com a deusa, com o plano divino. Então a palavra yoga, um dos significados é integração, união, que é essa busca do praticante, da praticante, de reintegrar, reconectar a sua alma individual com essa alma universal. Isso na perspectiva religiosa tradicional, né? Então, a partir do século XX, ele é exportado e internacionalizado por várias questões políticas que a gente pode conversar num outro contexto, que vem de uma organização nacionalista da própria Índia para endossar o movimento de independência, de descolonização em relação ao poder inglês que estava lá, a colonização inglesa. Mas isso é um outro debate. Quando ele é exportado desse contexto e passa por esse filtro ocidental para chegar aqui do outro lado do mundo, ocorrem alguns apagamentos, algumas adaptações dessa filosofia, e a principal que acontece para os corpos ocidentais é essa reescalonação. Então não é mais uma integração do humano com o divino, até porque a nossa cultura ocidental é fundamentalmente monoteísta e a cultura do yoga ou do hinduísmo é fundamentalmente politeísta, então na nossa boca nem caberia uma experiência politeísta e por isso ela passa por um achatamento para que a gente consiga se aproximar disso. E essa relação de integração, essa busca da integração humano-divino, ela diminui por uma escala individual e se torna essa busca do corpo com a mente. Então essa dicotomia humano-divino é reduzida para essa escala corpo e mente, que é uma categoria do sofrimento bastante ocidental, essa cisão, inclusive a psicologia e a psiquiatria também se debruçam sobre isso, né? Porque de fato, se você não cuida dessa relação corpo e mente, eles começam a se rivalizar, a sua mente assume o controle e ela não costuma ser gentil. Há um desequilíbrio nesse corpo esquecido com essa mente hipercontroladora, né? Assim como para o yoga tradicional, há um sofrimento quando essa unidade se desprende da multiplicidade e do todo. Então, o yoga ele é apropriado dessa maneira terapêutica e eu proponho que, além de terapêutico, a gente então se utilize do yoga enquanto uma ferramenta artístico-pedagógica de investigação do próprio corpo e da própria cultura brasileira e ocidental. Então, nosso objetivo aqui não é aderir aos dogmas tradicional do yoga ou compreender profundamente a filosofia do yoga, mas por meio do contraste a gente compreender a nossa própria cultura, o nosso próprio corpo e o nosso próprio contexto. Então,
O yoga, ele descreve profundamente as categorias do sofrimento que dá para chamar de arquetípico ou milenar, que todo corpo humano, em algum momento, vai manifestar esse sofrimento em diferentes intensidades. Por exemplo, o medo da morte. Então, você provavelmente tem medo da morte, eu tenho, todo mundo em algum momento, se não tem medo de morrer, tem medo que os outros morram, que a sua mãe morra, que o seu filho morra, que o seu cachorrinho morra, enfim. Então, a morte ela é um tema universal que sempre permeia os nossos sofrimentos cotidianos, né? E aí o yoga ele vem e propõe métodos para que a gente vá se aclimatando, né? Se relacionando com isso que é inexorável, que está para além do nosso controle. Mas além dessas categorias arquetípicas, existem outros modos de sofrer, outras categorias de sofrimento que eu acho que são exclusivamente contemporâneas do nosso contexto digitalizado, que esse novo ambiente, né, surgiu especialmente com a pandemia. De repente estamos inseridos nesse contexto, mas não temos ferramentas ainda sensoriais, ferramentas psicológicas, ferramentas filosóficas para lidar com esses novos modos de viver. Então, esse módulo, Como Descansar o Indescansável, é para a gente refletir mais ou menos sobre isso, sobre essas novas categorias do sofrimento. E eu recortei 4 tipos de corpos para a gente investigar em cada semana, que seria o corpo esgotado, o corpo sedentário, o corpo carente e o corpo distraído. E por que eu separei esses 4 corpos para a gente estudar? Porque, segundo as minhas pesquisas, em alguma intensidade, em algum momento da sua vida, esse corpo urbano vai escorregar nos estados de esgotamento, de carência, de distração ou de sedentarismo, porque toda a nossa sociedade, todo o contexto arquitetônico, jurídico, médico, cultural está organizado, econômico, ele está organizado para que a gente escorregue nesses estados porque é vantajoso para a estrutura, para ela se manter intacta como ela está, que os nossos corpos estejam nesse estado. Então, para que a gente consiga insurgir, eu proponho esse estudo interno da gente investigar como esses mecanismos de controle somatopolíticos, que eu chamo, né, de controle político do corpo a partir dessa dimensão somática, como esses controles somatopolíticos já estão introjetados ao ponto de parecerem naturais, ao ponto de parecerem individuais, e não são. Eles são efeitos dessa macropolítica. E aí, para isso, cada semana vai ter um estudo teórico breve, de 15 a 60 minutos, que também vai ser um vídeo, e eu vou conversar com vocês apresentando alguns autores, algumas autoras, e também os meus estudos em cima disso, para ir provocando reflexões. Então, mais do que a gente ter respostas, é fazer perguntas sobre o próprio corpo. O yoga, né, já que ele está buscando essa integração, como a própria palavra diz, com o todo, esse todo também está aqui dentro. Então, para mudar lá fora, a perspectiva do yoga diz que você precisa mudar aqui dentro, e é essa investigação interna que a gente vai começar a fazer nesse curso. Outra tradução possível para a palavra yoga é ajustamento. A gente ajustar, mexer nos parafusos para que a gente consiga, com discernimento, equalizar, ajustar a nossa percepção sobre a realidade. Porque às vezes o nosso aparelho psicológico ele costuma ser meio hiperbólico, às vezes exagera, às vezes, né, perde o controle e acha que esse sentimento nosso bastante apaixonado, inflamado pela realidade é o todo, é a verdade, e às vezes ele é só uma manifestação um pouco desregulada, né, perante a realidade. Então o yoga ele também propõe esse centramento, esse ajustamento para a gente conseguir discernir o que é individual do que é coletivo, para que a gente entenda como encontrar o equilíbrio entre essa unidade com o todo. Se o todo está super bagunçado nesse momento, ou talvez sempre esteve, e a nossa unidade também está, pelo menos alguém tem que estar em cima de uma boia para conseguir chegar com centramento e discernir o que é que está acontecendo, né? Então, além desse discernimento mental, emocional, com as práticas teóricas e com as leituras também que eu vou sugerir, temos uma outra classe de ajustamentos que são as práticas físicas, que é a parte mais buscada pelo yoga, e não à toa no contexto ocidental, essa dimensão, né, biomecânica do nosso corpo, da nossa existência, está totalmente abandonada e especialmente sentada sobre cadeiras
E as consequências físicas, fisiológicas para o nosso corpo a médio e longo prazo são intensas. E daí acho que também uma grande busca pela prática do yoga, porque estamos reconhecendo que é necessário desinformar esse corpo, né? Sair desse projeto da imobilidade que a cultura ocidental organizou para nós. E o yoga ele vem como essa perspectiva afirmativa, somática, né? A partir desses ajustes psicofísicos. E para isso eu crio duas classes, dois métodos que são complementares. Então temos a prática da manhã, que é para ser feita enquanto tem sol, e ela começa na postura deitada e finaliza em pé para que você siga com as suas atividades. Isso eu vou explicar um pouco mais detalhadamente no próprio vídeo da prática. E outra prática para a noite, ao contrário, quando já vivemos todo dia, já estamos cansadas, a gente começa inclusive na postura sentada, vai mobilizando esse corpo até se deitar. E ambas sequências são criadas pensando bastante nessas musculaturas abandonadas, esquecidas pelo corpo sentado. Então é uma ideia de restaurar as musculaturas da coluna, do quadril, das pernas, para que a gente consiga manter esses sistemas vitais em funcionamento. Para quem nunca fez nenhuma prática do yoga e está sendo apresentada aqui nesse contexto, existem muitos limitantes, né, muitos mediadores dessa experiência, que a primeira é que não estamos frente a frente, não estamos em grupo, não há vários outros recursos que poderia haver no espaço, é somente uma imagem e um som, mas ainda assim, o que eu tenho visto com os módulos anteriores é que parte dessa experiência integrativa se conserva sim. Inclusive, práticas integrativas é um nome, uma nomenclatura que a medicina tradicional tem dado para essas práticas que a gente não consegue exatamente medir os benefícios, o que é que ela nos causa, porém a gente reconhece na prática que depois a gente se sente revigorada, se sente até curado de algumas questões que um remédio, que uma pílula, que não daria conta. Então, existe algo exclusivo dessas práticas integrativas, não só o yoga, várias práticas orientais, como tai chi, qigong, as danças, sufi, etc, etc. Todas essas práticas integrativas, que é a caixinha onde o Ocidente enfiou, ela tem esses benefícios até meio misteriosos que você vai sentir ao final da prática imediatamente. O benefício ele vem logo em seguida, é um estado de contentamento, às vezes de plenitude, de autorrealização, que não sabemos exatamente como chegar nele, mas se seguir mais ou menos esses protocolos, a gente chega. Porém, tão rápido esses benefícios vêm, tão rápido eles também se vão. E daí o meu convite, minha sugestão para que você assuma essa rotina de autocuidado e faça essas práticas pelo menos 2 vezes por semana, mas a minha indicação seria dia sim, dia não, para que você de fato consiga sentir essa ascensão, essa liberação da energia vital que vem com esse acúmulo cotidiano, contínuo, dia após dia. A gente de fato vai sentindo alguns estados que não vale a pena eu tentar pôr em palavra, até porque a minha experiência é diferente da sua, mas minha sugestão é essa, que você se dedique, já que você chegou aqui, se proponha dentro do seu possível pelo menos 2 vezes por semana, ou ideal, dia sim, dia não. Ou para quem quiser mais ainda, todos os dias, ótimo, mas isso está meio fora da nossa realidade, né? Então, pelo menos dia sim, dia não, ou 2 vezes por semana é o meu indicado. E as minhas práticas, como eu já disse, elas são heterodoxas, eu bebo de várias fontes, e tem elementos da dança moderna, que é uma outra prática que eu faço, tem elementos do Pilates, que também é uma outra prática que eu faço, tem elementos do Gyrokinesis, que são umas sequências criadas por um bailarino aí no século XX também, assim como o Pilates, foi criado no século XX. Enfim, eu vou bebendo de várias fontes, da massoterapia também, tudo que nos serve para a gente conseguir entender e tratar esse corpo urbano. Um grande desafio aqui para o nosso modelo online, e especialmente para mim, enquanto proponente, é que para pesquisarmos o corpo, nunca podemos tomar a própria experiência como medida de todas as coisas. Porque a minha experiência corporal, com certeza, não corresponde, ao menos na totalidade, com a sua experiência. Cada corpo
teve uma trajetória, seja pelos recortes macropolíticos de raça, classe e gênero, mas também os recortes micropolíticos do contexto da sua família, das suas ambições espirituais, emocionais, os seus traumas, etc, etc. Então, é sempre muito delicado fazer qualquer afirmação. E por isso peço que você assuma também essa postura de diálogo consigo, com seus pares e comigo, para a gente sempre ir questionando e somando essas visões, fazendo essa crítica aos contextos de investigação do corpo, né? Como a gente ampliar constantemente o acesso a essa ferramenta artístico-pedagógico-terapêutica tão potente que é o movimento, que é o yoga, que é a dança, que é o teatro, que são todos esses espaços da performance, de formulação de si, do corpo e da nossa existência, né? Essa afirmação dessa matéria sobre esse contexto racionalista, maquínico que a gente vive no Ocidente. Enfim, para encerrar então a apresentação dessa estrutura do módulo Como Descansar o Indescansável, que a gente siga com essa pergunta no colo, né? Como descansar aquilo que está para além do nosso controle, que já está numa dimensão extra-pessoal, como a gente conseguir se proteger e descansar esse indescansável. Ou, se não for possível descansar o indescansável, o que fazer para que a gente siga com vigor nessa caminhada tão exaustiva que estamos vivendo individualmente e coletivamente nesse momento. Sendo que, para investigar essa pergunta central, temos o percurso teórico e o percurso prático. No percurso teórico, um encontro por semana de 15 a 60 minutos, de acordo com o tema, mais 2 práticas semanais de 60 minutos cada, sendo a prática da manhã, para a gente despertar a energia, reunir e conseguir aplicá-la no espaço, e a prática da noite, ao contrário, para a gente pegar toda essa energia que está dispersa, concentrá-la e despachá-la, para a gente conseguir seguir por uma noite de descanso reparador. Então é isso, turma. Encerro por aqui a apresentação do curso, agradeço sua escuta e reforço que estou totalmente à disposição para a gente dialogar, debater via Instagram, via WhatsApp, qualquer outra plataforma que for possível, para que a gente siga afirmando esse espaço de reflexão sobre a própria realidade a partir do nosso próprio corpo. Espero vocês nos próximos encontros e até já!